Dando sequência então ao nosso curso, vamos iniciar agora o módulo número 8, que é o módulo destinado à análise de alguns casos práticos e da jurisprudência dos tribunais no que diz respeito à aplicação da Lei 9784. Esse primeiro caso é um caso, é um agravo interno feito no recurso especial 19.428 do Espírito Santo. Relator é o ministro Sérgio Cuquina, agravante o Estado do Espírito Santo e agravado Rosali Rauta Siller. Vamos entender aqui que é um caso de decadência administrativa e autotutela, que nós inclusive estudamos ao longo do nosso curso. Então, vamos lá. O poder de autotutela da administração pública permite a anulação de seus próprios atos ilegais. Está previsto no artigo 53 da Lei 9784. A segurança jurídica impõe limites temporais ao exercício desse poder para preservar a confiança legítima dos administrados. A Lei 9784, aplicável à administração pública federal, prevê no artigo 54 que a anulação de atos administrativos favoráveis decai em 5 anos, que é aquilo que nós estudamos, que é o prazo decadencial de 5 anos para anulação de atos administrativos que sejam favoráveis ao administrado. E aqui nós temos um debate central, que é a possibilidade de aplicação analógica desse dispositivo às esferas estadual e municipal, na ausência de legislação específica. E nós já vimos aqui que existe inclusive uma súmula do STJ 633, que garante essa aplicação analógica da Lei 9784 em estados, em outros entes subnacionais, vamos dizer assim para ficar mais abrangente, em entes subnacionais que não disponham de legislação específica que regulamente o processo administrativo. Então, o caso aqui, vamos entender um pouco o caso. Esse caso ele é originado no estado do Espírito Santo, envolvendo aí uma servidora que acumulava 2 cargos públicos de pedagoga. Então, uma servidora pública estadual acumulando 2 cargos de pedagoga. A anulação do ato administrativo se deu mais de 10 anos após a acumulação ter sido autorizada. Então, quer dizer, a administração autorizou a acumulação, até porque depende da autorização da administração pública, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, a administração, exercendo a sua autotutela administrativa, anula esse ato por considerá-lo ilegal. A defesa, então, não discutiu a legalidade do ato. A defesa invocou o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9784, uma tese interessante e inteligente da defesa. Prazo decadencial aqui, conforme nós vimos já, seria de 5 anos. Por quê? Porque se trata de um ato que interessa o destinatário. Evidentemente, um ato que interessa o destinatário à medida que a administração autoriza o acúmulo de 2 cargos públicos de pedagogo. O que o Estado alegou inaplicabilidade da norma federal ao ente estadual. Então o Estado disse assim, olha, tudo bem,
Vocês estão alegando aqui o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9784, porém o problema aqui é o seguinte, essa lei é federal. Então, essa lei não se aplica no Estado. E também o caráter continuado da infração, que impediria a contagem do prazo decadencial. Então, partindo do pressuposto que a ilegalidade seria continuada. Se ela é continuada, conforme nós vimos, inclusive, exemplos de pagamento, se fosse algum ato relacionado à atribuição de uma vantagem pecuniária indevida, tudo bem, esse argumento aqui faria sentido, mas não é o caso. Qual que foi, então, a fundamentação jurídica do STJ? O STJ reafirmou que, por analogia integrativa, que é a estratégia de integração do ordenamento jurídico, o artigo 54 pode ser aplicado aos entes subnacionais, quando inexistente norma específica. A aplicação analógica busca concretizar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e segurança jurídica. E aí citou um julgado de referência, que é um recurso especial. Citou aqui um julgado referência, que é o recurso especial 1251.769, e, todavia, reconheceu que, ao ser aplicada fora da esfera federal, a norma assume natureza de direito local, o que impede sua reapreciação em recurso especial. Então, quer dizer, o STJ aqui reproduz um entendimento que é o seguinte: olha, tudo bem, essa Lei 9784, quando é aplicada de maneira analógica para a regulamentação, ou preenchimento, ou suprimento de uma lacuna normativa de um ente subnacional, assume um caráter de direito local. Se é direito local, o STJ não pode reapreciar a sua aplicação em sede de recurso especial. Está na súmula 280 do STF. Então, com isso, o STJ não adentrou no mérito. Vamos ver o que diz aqui a súmula 280. Ora, por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Então, também não cabe recurso especial. O STJ aplica analogicamente esse entendimento também ao recurso especial, impedindo a revisão de normas locais ou aplicação local de norma federal. Qual que é a implicação prática disso? A aplicação do artigo 54 da lei, quando feita por analogia à ente estadual, torna-se matéria de direito local. Com isso, é impossível de uniformização da jurisprudência nacional sobre a decadência administrativa por meio do STJ. Então, com base nessa fundamentação, o STJ não adentrou ao mérito, mantendo-se, portanto, o entendimento do tribunal de origem. Então, aqui nós temos um conflito interpretativo entre a necessidade de uniformidade na aplicação de princípios administrativos fundamentais e a autonomia normativa dos entes federativos. Atribuir natureza local à aplicação analógica da lei compromete a função uniformizadora do STJ. E aqui o risco de soluções jurisprudenciais divergentes para hipóteses idênticas, a depender do ente federado envolvido. Bom, do ponto de vista dos aspectos práticos desse caso, o reconhecimento da decadência administrativa pelo Tribunal de Origem garante a previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas, protege o administrado de revisões intempestivas e arbitrárias e exige a atuação diligente da administração. Então, houve o reconhecimento da decadência.
da decadência no que diz respeito, no que tange o exercício da autotutela administrativa com vistas à anulação de um ato administrativo ilegal, que interessa o destinatário. Então, prazo de 5 anos. A insegurança jurídica gerada pela fragmentação jurisprudencial impacta negativamente a atuação das procuradorias, magistrados, advogados públicos e privados. Então, aqui urge uma reflexão mais densa sobre os critérios normativos e jurisprudenciais que definem o alcance da autotutela e da decadência no Estado Federal brasileiro, para que a gente tenha maior segurança jurídica, porque não pode a administração pública, conforme o exemplo aqui desse caso, depois de mais de 10 anos, anular um ato administrativo que produziu efeitos favoráveis ao administrado, que no caso é o acúmulo de 2 cargos de pedagogo. Então, para encerrarmos aqui a nossa aula, vale destacar o seguinte, olha, a decadência administrativa de 5 anos, prevista no artigo 54 da lei, aplica-se supletivamente aos entes subnacionais quando ausente norma própria. Então, no caso lá do Estado do Espírito Santo, não havia norma própria, não havia nenhuma norma regulamentando o prazo decadencial para anulação de ato administrativo com fulcro na autotutela. Essa aplicação, contudo, é qualificada como direito local, restringindo o controle recursal pelo STJ. Então, também, a STJ não vai intervir nisso, não. Porque é direito local, a discussão fica restrita ao âmbito do tribunal de origem. A jurisprudência do STJ protege a segurança jurídica do administrado, mas limita a atuação uniformizadora da Corte em matéria sensível à estabilidade das relações administrativas, porque cada tribunal pode aplicar um entendimento diferente, pode produzir um entendimento diferente. Então, a função do STJ, que é uma função uniformizadora da jurisprudência, fica totalmente prejudicada com base nesse entendimento. Então, nós vamos ter um entendimento uniforme no país, porque cada tribunal, exercendo a sua autonomia, aplicará essa regra e esse entendimento de uma maneira provavelmente diferente e distinta. Então, o modelo adotado evidencia uma fragilidade do federalismo normativo brasileiro, especialmente no que tange à padronização de institutos fundamentais de direito administrativo, porque aqui poderia ser objeto de uma exceção, já que a decadência da autotutela para fins de anulação de um ato administrativo benéfico ao administrado é um instituto muito relevante. Então, a crítica que nós fazemos aqui é que o STJ, nesse caso e em outros também, acaba perdendo uma oportunidade preciosa de atuar como uma corte de vértice, né? Como uma corte que uniformiza a jurisprudência do Brasil, né? Bom, com isso nós encerramos o primeiro caso prático desse módulo 8. Muito obrigado e até a próxima.